Uma jovem saiu de casa no final de semana para fazer um salto de rope jump e ela não voltou, infelizmente. E a frase que tem rodado a internet é simples: esqueceram de prender a corda. Só que eu vou te pedir uma coisa muito difícil agora. Esquece a corda, tá? Isso não é sobre a corda, porque a gente parar na corda, a gente não vai aprender nada. E a próxima vai acontecer, isso vai ser inevitável. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho e eu vou utilizar minha formação em neurociência do comportamento para te mostrar o que quase ninguém vai falar sobre esse acidente, que é o motivo real dele. E o motivo real não estava no equipamento, estava, sabe aonde? Dentro do cérebro humano. E é o mesmo motivo que coloca você em risco todo santo dia, sem ao menos que você consiga perceber. Portanto, antes de tudo, eu preciso falar para você que está aí do outro lado. Talvez você trabalha com segurança, talvez você lidera uma equipe, ou talvez você seja somente uma pessoa que viu aquele vídeo e sentiu o aperto no peito, pensando: nossa, podia ser alguém que eu amo. Seja qual for o seu caso, esse vídeo é para você, porque o que aconteceu ali não é exclusividade do esporte radical, é o mecanismo que está operando dentro da sua casa, no seu carro, no seu trabalho, agora mesmo enquanto você está assistindo esse vídeo. E eu não vou te trazer o achismo, nem imaginação de internet ou indignação, eu vou te mostrar ciência. Porque a forma como a gente entende o acidente, ela precisa mudar. E eu vou te explicar exatamente o porquê que isso acontece. A começar pela tendência natural depois de um acidente grave. É o quê? Procurar um culpado. Foi o operador, foi o instrutor, foi quem estava responsável pela checagem da corda. E eu entendo perfeitamente esse impulso. Ele dá aquela sensação de controle. Ah, achou o culpado, resolveu o problema. Só que essa é a pergunta errada. A ciência da segurança moderna, ela nos convida a fazer uma pergunta muito mais incômoda. Como foi possível que uma única falha humana tivesse o poder suficiente para tirar uma vida? Pensa comigo, quando um sistema ele depende exclusivamente de uma pessoa, aquela pessoa que vai lembrar, prestar atenção ou até mesmo executar uma tarefa crítica sem nenhuma barreira de proteção. Bom, se começa assim, esse sistema ele já está vulnerável desde a sua concepção. E ele foi feito para falhar. Era só questão de tempo. Em atividades de alto risco não basta você confiar na competência das pessoas que estão ali à volta. É preciso criar redundância. Na aviação existe a conferência cruzada. Um piloto confere, o outro também. Um confere o outro. Na cirurgia existe um checklist em voz alta antes da primeira incisão. Na indústria existem os bloqueios, as permissões de trabalho, as verificações independentes, e não é porque essas pessoas, esses profissionais sejam incapazes. Não, não tem nada a ver com isso. É porque eles são humanos. E olha só, seres humanos esquecem, seres humanos se distraem, seres humanos interpretam errado. Sofrem com a fadiga, com o excesso de confiança, com a pressão do tempo e também com a familiaridade da tarefa. O verdadeiro aprendizado, ele não nasce quando a gente pergunta quem errou. Ele nasce quando a gente pergunta por que o erro ele conseguiu atravessar todas as barreiras até virar tragédia. Mas aí vem a parte que quase ninguém consegue explicar. Por que raios o cérebro humano, que evoluiu justamente para nos manter vivos, ele falha bem na hora em que a gente mais precisa? É aí que entra a neurociência, é aí que entra a parte do comportamento. Então, deixa eu te explicar uma coisa sobre o seu próprio cérebro que com certeza vai mudar a forma como você olha para tudo isso que eu estou dizendo. O seu cérebro não foi feito para vigiar o risco o tempo todo. Ele foi feito para economizar energia, prestar atenção de verdade. Custa muito caro, custa esforço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai automatizar tudo que pode e vai te manter no piloto automático na maior parte do dia. Eu tenho certeza que você já dirigiu até a sua casa e quando você chegou, você não lembrava metade do caminho? Pois é. Foi competente? Claro que foi. Foi rápido? Foi. E você foi parcialmente cego. A maioria das tarefas perigosas, elas são executadas nesse estado. Em cima disso tudo, tem um mecanismo ainda mais traiçoeiro, que eu sempre falo nas minhas palestras, a habituação.
O cérebro ele para de registrar aquilo que é constante. O risco, ele sempre esteve ali, mas ele apaga, ele vira paisagem. Por isso o alarme que apita o dia inteiro, ninguém escuta mais. Por isso que a proteção retirada há meses, ela some de vista e ninguém percebe. Quanto mais tempo um perigo ele fica exposto, sem causar acidente, mais invisível ele vai se tornando. Então a familiaridade, ela não te dá controle, ela te dá cegueira. Inclusive tem um experimento clássico que eu utilizo muito nas minhas palestras, nos meus treinamentos, que é o seguinte: pedem para você contar quantos passos um time faz com a bola. Tem até um vídeo, tá? No meio desse vídeo, uma pessoa fantasiada de gorila, ela atravessa a cena, bate no peito. Metade das pessoas simplesmente não vê o gorila. Elas sequer olham para ele, sabe? Então, elas olham direto para ele e não enxergam. Beleza, isso se chama cegueira de desatenção. Moral da história: a sua atenção ela é uma lanterna, ela não é a luz do teto. Quando ela está focada numa coisa, todo o resto vai ficar escuro, inclusive o quê? O perigo. E ainda tem os atalhos que o nosso cérebro utiliza para julgar um risco. Que aí entra o viés do otimismo, que faz você acreditar de verdade que o acidente ele vai acontecer com os outros. Comigo? Claro que não. Eu faço isso há 15 anos. Repara na perversidade disso. A experiência que devia te proteger, ela vai te anestesiar. E aí entra a normalização do desvio. Você pula uma etapa aqui, dá certo, o seu cérebro ele vai recalibrar o que é normal. Aí você pula de novo e isso vai virando rotina até o dia em que não vai dar mais certo. Agora junta tudo isso para o rope jump. Aquela equipe, quase que com certeza eles eram treinados. Já tinha feito aquele procedimento centenas de vezes. Talvez milhares, não sei. E é exatamente aí que mora a armadilha. Cada vez que você prende uma corda e nada dá errado, o seu cérebro vai registrando menos o ato de prender a corda. Então ela vira algo automático, vira paisagem, até o dia que o automático vai falhar e aí, infelizmente, acontece o que aconteceu com a menina. É por isso que eu sempre digo, saber não é a mesma coisa que perceber. Aquela equipe sabia que a corda devia estar presa. O conhecimento ele estava lá. O que falhou nesse caso? O que eu sempre falo todo santo dia aqui na internet foi a percepção no único segundo que ela realmente importava. Você pode encher uma equipe de certificados e ela continuar cega para o risco que está bem ali na frente dela. E agora, se a gente juntar tudo que eu falei lá no começo do vídeo, sabe? Se aquele sistema dependia de uma única pessoa, sem nenhuma barreira, independente para pegar essa falha, então o acidente ele não foi azar, de forma nenhuma, não foi azar nunca. Ele foi projetado para acontecer, porque faltou a redundância que existe na aviação, que existe na indústria, que existe também na cirurgia. Então deixa eu te entregar uma pergunta que eu prometi lá no início. A pergunta que muda tudo. A pergunta não é de quem foi a culpa, a pergunta é, no seu trabalho, na sua operação, na sua casa, quantas tarefas críticas dependem de uma única pessoa lembrar, prestar atenção e não falhar, sem barreira nenhuma para segurar o erro, caso ele falhe. Porque a corda, no fim, nunca é a causa. Tá todo mundo falando da corda. A causa é tudo aquilo que o nosso cérebro, ele decidiu não ver, muito antes, somando a um sistema que não criou nenhuma rede para segurar essa falha. Aquela jovem, ela não precisava ter morrido, e a palavra que devia incomodar todo mundo é essa: evitável. Se esse vídeo fez algum sentido para você, já sabe, se inscreva aqui no canal, deixe seu like no mais. Eu te encontro, você já sabe, no próximo vídeo.